E aí galera, beleza? Galera, se inscreve aí no canal aí, deixa o like aí galera, pra motivar o cara a fazer mais um videozinho pra vocês aqui de palpites. Esse é o canal Flá Palpites de Futebol. Vamos aqui para mais uma rodada Brasileirão Série A. Vamos começar aqui pelo Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Atlético Paranaense nos seus últimos 5 jogos tem apenas 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aqui nós vamos de Atlético Paranaense para vencer o partido acima de gol e meio. Esse jogo dará início às 16 horas. Próximo jogo, Fortaleza e Chapecoense. Fortaleza nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Chapecoense nos seus últimos 5 jogos tem 4 empates e 1 derrota. Aqui nós vamos de Fortaleza para vencer o partido acima de gol e meio. Esse jogo dará início às 16 horas. Próximo jogo, Internacional e Palmeiras. Internacional nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Palmeiras nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aqui nós vamos de Palmeiras para vencer o partido acima de gol e meio. Esse jogo dará início às 19 horas. Próximo jogo, Bahia e América Mineiro. Bahia nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O América Mineiro, seus últimos 5 jogos, não tem nenhuma vitória, tem apenas 3 empates e 2 derrotas. Aqui nós vamos de Bahia para vencer, o partido acima de gol e meio. Esse jogo dará início também às 19 horas. Próximo jogo, Santos e Sport. O Santos está jogando futebol interessante, hein, com o Diniz. O Santos nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Sport nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Aqui nós vamos de Santos para vencer ou partida acima de gol e meio. Esse jogo dará início às 19 horas. Próximo jogo, Corinthians e São Paulo, que é um clássico. Que não tem favorito, né? Mas fazer o que? Futebol no clássico. O Corinthians nos seus últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates, 3 empates. 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. São Paulo nos seus últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 derrotas. São Paulo ainda não ganhou, né? Mas aqui nós vamos de São Paulo para vencer ou partida acima de gol e meio. Esse jogo dará início às 21h30. Próximo jogo, Juventude e Grêmio. Juventude, né? Ganhou do meu Mengão aí, mas futebol é assim mesmo. O Flamengo não é um time muito técnico e não consegue jogar na água. Mas assim mesmo, Juventude nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Grêmio nos seus últimos 5 jogos ainda não ganhou, galera. Mas assim mesmo, vamos de Grêmio para vencer. O Grêmio nos seus últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 derrotas. Aqui nós vamos de Grêmio para vencer ou partida acima de gol e meio. Esse jogo dará início às 21h30. Próximo jogo, Brasileirão da Série B. Aqui nós temos Ponte Preta e CSA. Ponte Preta nos seus últimos 5 jogos também não ganhou. Ponte Preta. Ponte Preta tem 2 empates e 3 derrotas nos seus últimos 5 jogos.
CSA nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aqui nós vamos de Ponte Preta para vencer ou partida acima de 1,5 gols. Esse jogo dará início às 16h30. Próximo jogo, Brusque Brasil de Pelota. Brusque nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Brasil de Pelota nos seus últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Aqui nós vamos de Brusque para vencer o partido acima de 1,5 gols. Esse jogo dará início às 17 horas. Próximo jogo, Goiás e Vasco. Esse jogo dará início às 19 horas. O Goiás, nos seus últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vasco, nos seus últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Aqui nós vamos de Goiás para vencer o partido acima de 1,5 gols. Esse jogo dará início às 19 horas. Próximo jogo, Cruzeiro e Guarani. Cruzeiro e Guarani. Cruzeiro nos seus últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Guarani nos seus últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Aqui nós vamos de Guarani para vencer o partido acima de 1,5 gols. Esse jogo dará início às 19 horas. Próximo jogo, Londrina e Avaí. Londrina nos seus últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Guarani nos seus últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Aqui nós vamos de dupla chance. Londrina ou empate, caso ao empate ou partida acima de 1,5 gols. Esse jogo dará início às 19 horas. Próximo jogo, Botafogo do Rio e Vitória. Aqui, galera, Botafogo nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Vitória nos seus últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Aqui nós vamos de Botafogo para vencer ou partida acima de 1,5 gols. Uma terceira opção pode ser aí um ambos marcas. Esse jogo dará início às 21h30. É isso aí, galera. Esse foi os palpites dessa quarta-feira, 30/6/2021. Galera, se inscreve aí no canal, deixa o like. Esse é o canal Fla Palpites de Futebol. É isso aí, galera. Escolha os seus palpites aí e tenha uma boa sorte. E vamos ganhar dinheiro nesse bets que tá difícil. Mas é isso mesmo. Fui.